Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Educação Começa em Casa, um espaço criado para a gente conversar e aprender sobre educação parental. Eu estou aqui mais uma vez com o Fábio Benítez. Tudo bem, Fábio? Oi, Vivi. Oi, pessoal. Mais uma vez aqui falando, aprendendo sobre como ser um pai ou uma mãe mais competente, mais capaz de formar os nossos filhos para o mundo contemporâneo. Exatamente. Falando sobre o mundo contemporâneo, sobre as habilidades do século XXI, a gente hoje vai abordar um tema muito peculiar. A gente vai falar sobre gestão do tempo e organização pessoal. É uma habilidade do século XXI, né, Fábio? A gente está aí hoje precisando muito. Eu confesso que como adulta preciso muito organizar o meu tempo, gerenciar o meu tempo, né? E a Aírio produziu, um livro falando sobre isso e vamos abordar, esse tema de forma bem abrangente. O método, do livro Caminhos de Aprendizagem, ele passa por sentir, escolher, aprender, registrar. Como é que isso funciona na prática para ajudar crianças a se organizarem melhor? Legal, boa. Então, aqui na Irion a gente tem um programa, um programa para desenvolver diversas habilidades, a gente chama de Caminhos de Aprendizagem. E uma das habilidades que a gente considera importantes para o mundo contemporâneo é exatamente nós sermos organizados e sabermos gerir nosso tempo. Tá? Então, às vezes a gente fala assim, poxa, mas aquela criança, ela é desorganizada. Os pais falam assim, poxa, entra no quarto dele, o quarto dele é bagunçado. Nossa, exatamente. Mas o filho mais velho era tão organizado, poxa, teve a mesma educação. Por que um quarto é organizado e o outro quarto é bagunçado? Nossas crianças nascem assim e são assim. Então, esse pensamento ele está parcialmente correto. De fato, nós nascemos com determinadas habilidades e outras não. Eu tenho 3 filhos, sempre falo isso, e dá para perceber que, por exemplo, a mais nova, ela é super organizada. Ela brincando, ela gosta de colocar as coisas num padrão e numa organização. Ela não gosta de sujeira. Então você vê que assim, ela nasceu com um viés, vamos dizer assim, pessoal, uma facilidade pessoal. Isso deve se confirmar nos próximos anos, a ser organizado, metódico e tal. Nem todas as crianças nascem assim. Por outro lado, ela tem outros defeitos também, vamos dizer assim, como criança. E eu, como educador, olho para ela e falo assim, nossa, a gente vai precisar trabalhar essa questão aqui, porque essa questão eu acredito que ela não vai ter facilidade. A questão da organização, ela funciona da mesma forma. A gente tem que olhar para os nossos filhos e falar assim, poxa, ele não tem um viés de organização pessoal. Mas a gente não deve aceitar isso como algo imutável. Afinal, o que é educação? Por que a gente está aqui? Sim. Então, educar é a gente ensinar habilidades, ensinar competências para que aquele indivíduo se torne mais inteligente, mais capaz de resolver problemas. Uma pessoa mais capaz de resolver problemas de qualquer sorte é uma pessoa que tende a ser mais feliz e ter mais sucesso. Então, isso é educação. Educação não é só abraçar. Sim. Educação não é só acolher. Sim. É a gente procurar mostrar que, poxa, isso aqui é importante, vai te facilitar a vida, vai tornar a sua vida mais fácil. E a organização pessoal é uma delas. Então, se a criança ela tende a ser desorganizada, e a gente pode perceber isso pelo dia a dia dela, pelo quarto dela, pela mesa dela, pelo estojo, mochila, enfim. E isso significa que a gente deve agir, atuar como pai, mãe, professor, professora, ou seja, todo mundo que tem algum papel educativo ali, para que ela melhore nesse aspecto. Se a criança já tem um viés de organização pessoal, a gente deve potencializar isso, ou seja, ainda assim também fazer provocações, mostrar caminhos para que ela melhore. Então a gente não deve aceitar os comportamentos inatos delas como se fosse algo imutável, de qualquer sorte, inclusive a organização. É possível ensinar organização pessoal, é possível ensinar crianças a gerir melhor o seu tempo. Eu ia questionar isso, é possível ensinar a criança a gerir o seu tempo. Eu queria compartilhar com você, super rápido, aconteceu agora, este final de semana, um sobrinho meu, não posso falar que minha família assiste o programa, mas um sobrinho meu foi lá para casa e ele tinha Fundamental 2, foi para o 6º ano do Fundamental 2. E ele tinha trabalho de geografia, artes e história para fazer.
E ele chegou dizendo que dava conta, que estava tudo certo. E ele chegou lá na quinta-feira. Domingo, não tinha nada pronto, não tinha feito nada. E a minha mãe, por ser, né, a madrinha, por estar ali com ele, deu um grito com ele. Quando ela deu um grito com ele, acabou, o mundo caiu. Ela chorou depois. Aí entrou... Olha, eu lembrei tanto de você. O que você falou... Você fala, né, sobre... Não é para ter pena, né? Não é para ter... Não é sobre gritar com a criança, mas é sobre como a gente tem o próprio controle emocional para lidar com a situação. E ele tem que arcar com aquilo. Que ela se sentiu culpada. Por quê? Porque ela achou que... Ela deveria ter gerido o tempo dele de fazer o exercício de casa, de brincar. Ela tomou o cronômetro na mão e ela falou assim, não, você dá conta? Então tá bom, então você dá conta. Guardou... né, entre muitas aspas, o cronômetro no bolso e deixou ele gerir esse tempo dele. Domingo não tinha nada feito. E foi um desespero. E aí, 9 horas da manhã, correm para fazer exercício, porque ele iria para casa do pai e não podia chegar na casa do pai sem o exercício pronto, porque ia levar uma bronca. Então, o peso, né, que foi para minha... Nossa, como eu tô lembrando dessa história. O peso que a minha mãe sentiu por ter tomado na mão o cronômetro e a decisão de... Tudo bem, ele dá conta, então eu vou deixar ele gerir o tempo como ele quer. E o gerir o tempo dele foi só fazer brincadeira, né? A tua fala agora está muito pontual para mim, no você falando que é possível ensinar, né? Eu acho que antes de brigar, né? Se minha mãe tivesse tido a conduta de ensiná-lo a gerir o tempo, não teria chegado no extremo. De domingo de manhã... com sono, com remela no olho. Acorda, porque tem que fazer o exercício. E faz tudo na pressa, e a letra já não fica bonita. Que tipo de ensinamento, né? Esse menino de sexto ano tá tendo. Né? A gente sempre fala aqui de o educador, né? O pai, a mãe, né? A madrinha, tem suas limitações, tem seus limites, né? Então assim, eu errei. Ok, vamos tentar consertar. Tem que administrar a culpa, que a culpa ela vai estar lá. Tem que administrar ela de alguma forma. Mas, nesse caso aí, a criança tem que assumir a responsabilidade e consequência. Qual é a consequência? Ficar um final de semana sem sair, sem videogame, enfim, para aprender isso. É possível, né? Tem que olhar um pouco mais para o contexto para tomar uma decisão. Mas, assim, se a criança decidiu não fazer o trabalhinho e ela decidiu isso, ela tem que assumir a consequência dela, né? Então, a gente não pode... fazer tudo por eles. Isso não é educativo. Exatamente. Eu também acho. Eu achei que... Eu não sei se eu estou muito errada, mas eu acho que ele deveria ir para a escola sem o exercício pronto. A professora cobrar dele e perder ponto. Porque eu acho que aí ele aprenderia. Não estou dizendo que eu estou certa. A punição ela tem que ser sempre representativa, né? A criança tem que sentir. Então, se não sentir, não gera aprendizado. Aí é uma punição vazia, né? Então tem que ser proporcional, né? Não pode ser uma coisa absurda, né? Por um erro menor, né? Mas sempre tem que ter uma consequência. Ainda nesse tema, né, sobre a questão do tempo, e você tocou no assunto, né, dele mesmo conseguir se organizar, hoje existe quem viva, né, no modo dispersão, né, no modo disperso mesmo, né, e hoje com excesso de estímulos, né, de vários lugares, o que a gente pode dizer, né? O que a ciência diz sobre o impacto da distração no desenvolvimento infantil? O que a gente pode falar sobre isso? Lógico que o excesso de distrações, né? E quando a gente fala de excesso de distrações, é bom a gente falar disso, né? Assim, que é uma expressão que pode estar muito banalizada, né? Mas aonde que a gente tem excesso de distrações hoje em dia? Sim. No celular, né? Assim, só vejo essa possibilidade, né? A minha geração já é uma geração que conviveu com televisão, né? E o que acontece é que hoje, obviamente, o celular, se você pegar os aplicativos, as redes sociais, enfim, YouTube, todos os streamings e tal, né, e você tem estímulos muito mais aprisionantes, vamos dizer assim, né? Então você fica naquele looping ali de ficar, né, no scroll e fica vendo coisas, de alguma forma você pode passar horas ali fazendo isso, né? Nossa. E multimídias, né? Enfim, conteúdo de tudo quanto é tipo, né? Então isso de fato é aprisionante, né? Tem convicção disso, né? Antes do celular, o que a gente teve? A gente teve os computadores, né? E aí eu já trabalhava e tinha os e-mails e o que era distração? Você receber e-mail lixo. E-mail? Então, o que hoje as pessoas mandam por WhatsApp, né? Antes do celular, antes do smartphone, as pessoas mandavam por e-mail, correntes, e-mail de bobagem e tal.
E engraçado, pessoalmente, eu consegui sempre dizer não para isso. Era muito, muito fácil deletar um e-mail. Isso aqui é bobagem. Isso aqui é tal. Deletar. No celular, eu tenho dificuldade. Eu tenho, quase 50 anos, eu tenho dificuldade de dizer não pro que acontece no Instagram, enfim. Né? Então, assim, é algo realmente muito difícil. Né? Qual é a solução? A solução é limitar o tempo de se usar o aparelho, né? E o resto do tempo, atividades offline, né? E mesmo se ficar na televisão, numa Netflix da vida, né? numa Disney, enfim, né? É um estímulo mais controlável do que o próprio celular. Então o celular realmente tem que ser limitante quando a gente fala de organização pessoal e gestão do tempo, né? Ele tem que ser limitado, né? Eu já terminei as minhas atividades. Posso brincar? Pode brincar. Vamos brincar com brinquedos físicos, com pessoas de verdade. Né? Poxa, não tem ninguém. Tudo bem, você pode ver um desenho, você pode ver, né, uma série, mas não pode deixar o celular o tempo todo, que ele é muito mais viciante. É verdade, é verdade. Eu encaro, né, esse modo de dispersão como uma estrutura mesmo, né? Hoje é estrutural. E essa questão, né, da disputa de atenção, eu vejo acontecendo o tempo todo. Tudo disputa atenção com aluno em sala de aula, com você em casa. Eu, assim como você falou, né, eu também tenho muita dificuldade de encarar eu recentemente passei em frente a uma loja, né? Posso anotar seu telefone? Pode. A pessoa está me mandando mensagem e eu não quero. Mas eu tenho uma dificuldade de botar aquele número pro lado e eu preciso abrir a mensagem. Eu acho que é isso que mais toma o meu tempo. Eu preciso, a sensação de precisar abrir aquela mensagem. Aí a gente tem que tomar decisões diferentes, problemas diferentes, decisões diferentes, né? Então, assim, sim, a gente não viveu essa questão do celular, né? E é legal aqui a gente também falar com pais e mães, né? Que tem um conceito chamado dilema do prisioneiro, que é como pais e mães têm dificuldade de tomar decisões diferentes de outros pais e mães, né? Eu não concordo com essa tese, mas eu super entendo, né? Que poxa, como é que eu, como pai, vou dizer não para o uso do celular do meu filho, minha filha de 12 anos, se todas as coleguinhas dela usam o celular? Então ela vai ser a diferente, ela vai ser escolhida. Isso que é o dilema do prisioneiro, que ela está aprisionada àquele hábito porque todos fazem, né? Nossa. E eu não concordo com a tese, né, de que assim, então tem que ter uma lei para proibir isso, né? Porque eu não acho que o Estado deve entrar na casa das pessoas para tomar decisões, né? Acho que essa decisão cabe sempre à família. Então, nesse caso, a gente tem que lembrar lá dos nossos pais, mães, avós que falavam assim, você não é igual a todo mundo, né? Não é todo mundo. Então, assim, que a decisão poxa, aqui o celular é até 7 horas da noite, depois não tem mais celular. Mas na casa de fulaninho, casa de fulaninho é casa de fulaninho. Então aqui é diferente. Isso não deve ser radical, às vezes a gente também é radical de que assim, não tem celular. Poxa, aí você realmente vai colocar o seu filho e sua filha num universo paralelo. No modo exclusão, né? E isso aí também não é legal. Então assim, a gente tem que ter a coragem de tomar decisões equilibradas. Pode ter o celular, porque é lugar comum, porque você acessa seu filho e sua filha, então você não vai dizer não para isso, mas vai dizer não para alguns momentos. Chega a determinado horário, desliga, joga fora, guarda livro, enfim, ou conversa, alguma outra situação. Então a gente tem que realmente ter coragem, o equilíbrio exige essa coragem, né? E os extremismos são mais simples, mais fáceis. Sim, não, sim a qualquer momento, não nunca, né? Então, mas isso não é educativo, né? O educativo é sempre o equilíbrio. É verdade. Eu preciso confessar uma coisa para você. Eu era uma pessoa que botava o celular do lado da cama com a desculpa do celular, com a desculpa do despertador. Hoje em dia, por conta desse programa, eu confesso, eu não deixo mais o celular do meu lado. Eu faço a opção por um livro, eu tenho o hábito de ler a Bíblia toda manhã e toda noite, então eu pego mesmo a Bíblia para ler, ou algum outro livro que esteja interessante. Eu estou até com um livro lá em casa para ler sobre ficção, mas, enfim, é o hábito mesmo. E se torna algo normal depois, né, que você tira. E a minha segunda confissão eu sempre quis ser adulta para dizer, você não é todo mundo. Eu sonhava, quando eu era criança, dizer para você não é todo mundo. Não. Eu falo disso. Você não é todo mundo.
Fábio, é fundamental a gente saber a diferença entre o que é importante, o que é urgente e o que é dispersão. Por quê? Isso é tão relevante, tratar isso já na infância. Boa. Então, é um erro na gestão do tempo que nós adultos cometemos, né, em que a gente é educado, né? Eu acho que a sociedade ela tem esse lado, né, da gente procurar priorizar, fazer primeiro o que é urgente e deixar de lado o que é importante, mas não é urgente. Né? Você falou aí, deu exemplo que eu dou o celular para alguém, esse vendedor fica me mandando mensagem, eu não quero atender. Então, o celular, ele é complicado, né? Porque ele é um elemento de urgência. Né? Então, assim, hoje, felizmente, vamos dizer assim, eu valorizo muito isso, a gente praticamente não liga para ninguém. Né? Então, por quê? É verdade. Porque, assim, antigamente era a forma de se comunicar, né? Então, beleza, você tinha que ligar e o telefone tocava. Quando o telefone toca, ele é urgente. Porque ele tira do que você está fazendo. Você pode não atender. Então, por exemplo, meu telefone é mutado. Ninguém me liga. Não adianta me ligar, eu não vou atender. Só se eu estiver olhando por uma coincidência nele. O WhatsApp, apesar de ter uma série de outras questões, né, ele é mais educado. A pessoa quer falar com você, te manda mensagem. Se você estiver disponível a ouvir, a responder alguém, você vai lá e fala assim, alguém mandou mensagem? Essa mensagem aqui não vou responder, vou bloquear. Então, ele, de certa forma, é uma ferramenta muito melhor do que o telefone antigo de urgência. Mas você tem que se treinar para quê? Para que, poxa, eu estou lá no WhatsApp, tem um monte de coisa, poxa, isso não vai abalar a minha capacidade de fazer o que é importante. Então, muitas vezes a gente fica preso em urgências que o celular traz para a gente e a gente não faz coisas realmente importantes, que ter uma conversa olho a olho profundo com alguém que é importante, né? Almoçar com alguém que você tem saudade, com um amigo, né? Ou usar o WhatsApp exatamente para fazer isso, né? Para falar com alguém importante, para cuidar da sua saúde. Então, tem coisas que são importantes, ler um livro, aprender, que tudo isso é muito importante, você não faz, porque você fica preso em urgências. Sim. E muitas dessas urgências, quando você olha para trás, né? Então, você chega sexta-feira, você olha para trás, cara, o que eu fiz na semana? Nossa. Você tem que chegar na sexta-feira e falar assim, poxa, eu fiz realmente o que era importante da semana. Não deixei de fazer nada importante, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. Se você ficou preso a urgências menores, né, não foi uma semana produtiva. Né? Então, isso é uma coisa que a gente aprende e a gente consegue ensinar para as crianças desde cedo. Né? Você ficou no celular, no scroll, vendo a timeline de bobeira, ou você fez a atividade, você brincou com alguém, você fez uma nova amizade, você leu um livro enriquecedor, viu uma série enriquecedora. Sim. Né? Então a gente fala do celular uma coisa e os streams é outra, porque as séries hoje são livros digitais. Né? Tem muita coisa legal para você ver nos streamings. Então, assim, você tem que valorizar isso também, né? A leitura tradicional do livro lá de papel é importante, sim, mas tem muita coisa legal que é possível fazer vendo os streamings. Sim, sim. Tem muita releitura, inclusive, de livro, né? Eu não canso de assistir Orgulho e Preconceito da Jane Austen, porque é um clássico, né? Eu me interesso muito por conta da Faculdade de Letras, né? E tem todo um repertório ali que é diferente, de fato, o livro é uma releitura, é uma nova leitura. Agora, ensinar para as crianças o que é urgente, o que é importante, é uma lição preciosa que a gente, inclusive, traz no nosso livro. Verdade, muito importante. Fábio, a gente sabe que é mais prático resolver os problemas enquanto eles ainda estão pequenos. Verdade. A prática é uma coisa, né? A ideia é uma coisa, a prática é outra, mas a gente sabe que na prática é isso que acontece. O que você pode dizer para a gente sobre procrastinação e acúmulo de tarefas, pensando nesse viés, enquanto o problema é pequeno? Isso é uma coisa também que é muito importante a gente ensinar desde cedo, né? Quanto que a gente tem que fazer hoje, o que pode ser feito hoje e não fazer amanhã, né? Então amanhã tem um outro problema, amanhã tem uma outra tarefa, né? E procrastinação acaba sendo um defeito, né? Sim. Acaba sendo um erro, né? E como é que a gente faz isso? Né? Vou dar uma dica simples aqui. Perfeito. Né? Às vezes a criança está fazendo atividade e
Tá devagar porque tá com preguiça, tá devagar porque tem dificuldade, tá devagar porque tá distraída, né? E o adulto que está acompanhando aquilo, professora, o pai, mãe, enfim, né, não tem paciência e fala assim, então tá bom, depois você termina. Então, quando a gente, né, posterga a conclusão de uma atividade para a criança, a gente ensina ela a ser uma procrastinadora. E isso é um erro. A gente tem que ensinar elas a serem finalizadoras de atividade, desde pequeno. Não, a gente só vai sair daqui quando você terminar, eu estou do seu lado. O adulto não pode ter menos paciência que a criança. Se não ensina a criança a ser impaciente. É né? verdade. Ou dá um incentivo perverso que é, poxa, eu vou enrolar aqui até tirar a paciência da minha mãe para tirar a paciência do meu pai. Ah, mas eu tenho que fazer um monte de coisas. Sim, então seja assertivo, que é, senta do lado, vamos fazer e vamos embora. Você sai daqui quando terminar. Ah, mas é difícil. Não, educar é difícil. Educar não é fácil. Se fosse fácil, o mundo era incrível. Então o mundo, a gente tem dificuldade de lidar, o mundo é cheio de rachaduras, vamos dizer assim, né? Cheio de dificuldades porque, entre outras coisas, a nossa educação, ela é ruim. Os países, né, mais felizes do mundo, com melhor qualidade de vida, são aqueles em que o padrão educacional é incrível. E a gente não está falando de matemática, a gente está falando de cultura, de comportamento, de respeito ao próximo, de respeito à comunidade, de lidar com a comunidade. E uma delas é a pessoa ser conclusiva, conseguir concluir tarefas. Né? Quando a gente conclui tarefas, com certeza a gente torna a vida dos outros mais fácil. Sim. E isso tem que ser alimentado. Por quê? É uma coisa que a gente fala aqui também bastante, que é o quanto nós queremos, né, moldar o mundo aos nossos interesses, às nossas vontades. E a criança é assim. Então você passa a atividade para ela assim, pô, não quero fazer, o que eu vou fazer? Vou enrolar aqui. Vou enrolar até tirar a paciência de alguém e eu conseguir o que eu quero, que é não fazer. Né? Então o que a gente tem que ser? A gente tem que ser mais obstinado do que a preguiça da criança. Então a gente tem que ser obstinado, não, a gente não vai sair daqui. E a gente ensina para ela o quê? Concluir. E quando ela se torna uma pessoa que conclui tarefas, vicia, entende que o padrão é concluir, ela não vai querer fazer pela metade, ela vai ser uma pessoa que não vai procrastinar. Eu tive uma adolescência, não digo difícil, eu não fui uma adolescente rebelde, mas eu tive uma adolescência procrastinadora. Eu pegava 4, 5 atividades para fazer e não terminava nenhuma. Né? E eu percebi isso quando eu entrei no mercado de trabalho. Porque eu pegava para fazer 2, 3... No mercado de trabalho você nunca pega 10 coisas para fazer ao mesmo tempo, porque senão dá problema. Mas eu pegava 2, 3 coisas para resolver. E no final, nenhuma das 3 estavam prontas ou estavam mal acabadas. Eu percebi essa questão da procrastinação em mim, né, de fato, assim que eu entrei no mercado de trabalho. E como é difícil você mudar depois que passa a fase de aprendizado. Não que a minha fase de aprendizado tenha terminado, eu estou sempre em evolução, eu creio nisso, o adulto está sempre aprendendo. Mas como foi difícil mudar esse cenário de pegar 2, 3, 4 tarefas e não terminar nenhuma, já na fase adulta do que na adolescência. Isso faz diferença, né? Completamente. Então é que eu falo assim, você se acostuma as coisas mudarem de acordo com a sua boa vontade, de acordo com o seu interesse, né? Então você vai acreditar que o mundo é assim, que tudo vai dar certo e as pessoas vão mudar ao seu redor, e aí chega um lugar em que isso não acontece, e aí você tem muito mais dificuldade, né? A questão da alimentação, né, é um exemplo, né, da questão comportamental, né? Então assim, poxa, não, estou acostumado a comer isso, não, mas vai em outro lugar, não tem essa opção, o que faz? Se adapta, mas é muito mais difícil. Quando desde criança a gente entende, né, como as coisas funcionam, então fica mais fácil. É verdade. Você teve uma fala ainda há pouco, vou, né, falar do meu jeito aqui, mas vamos ver se eu entendi certo, que você falou que a gestão do tempo ajuda a sua gestão de tempo ajuda as outras pessoas, né? Então eu entendo que nós precisamos conectar a organização com a responsabilidade pelo outro. Porque que gestão do tempo não é só produtividade, ela também é ética. É isso, eu entendi certo? Quando a gente fala de produção do tempo, organização, a gente fala de ética. Fala de ética por quê? Porque como a gente vive em sociedade, né, então quando eu sou uma pessoa que conclui tarefas, quando eu sou uma pessoa que sou organizado com a minha agenda, entrego o que as pessoas esperam, né, isso tudo torna a vida dos outros mais fácil. Numa situação simples, né, em casa, que a criança, o adolescente, né, eu tenho
2 em casa, né? Sim. Então assim, tem que fazer a atividade. Então, ok, você tem que fazer a atividade até o horário tal, tá? Porque a janta é às 7. Então você até ali tem que fazer a atividade. Às 7 horas a gente vai colocar a mesa e a gente vai jantar juntos. Se a atividade não está concluída, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que fazer depois das 7, depois da janta, o que criar um intervalo no meio é péssimo. Ou vai ter que jantar separado. Então assim, vai tornando a relação interna mais conflituosa. Então você tem mais atritos quando, poxa, não tem uma agenda organizada, né? E isso serve para casal também, enfim. Sim, né? sim. Então, poxa, os conflitos acontecem sempre por expectativas quebradas, né? Então assim, ou você tem uma relação ali, né? Então você tem uma expectativa na outra parte para que a sua vida seja mais perto do que você acha que é ideal, né? O que eu gosto de dizer, uma vida um pouco mais fácil, né? Então, se a outra parte não é organizada com a sua agenda e fica botando atividades em cima de atividades, fica bagunçado, a sua vida, obviamente, é mais difícil, né? Então, vamos sair para jantar, mas não fiz isso ainda, tem que fazer, você não dá para sair para jantar. Você fica frustrado. Frustração, conflito, né? Verdade. Então, minimamente, você ter uma agenda organizada, conseguir gerir o seu tempo, né? Torna a vida de todas as outras pessoas mais fácil. Do contrário, é mais difícil, mais chance de conflito, mais chance de briga. É verdade. Eu anotei aqui, conflitos acontecem por expectativas criadas. É algo que a gente sabe, mas demora a internalizar, né? Eu até anotei aqui porque eu achei de fato que obrigada pela... Não estamos na hora da dica, mas é importante a gente pegar... porque a gente vai conversando e algumas coisas vão surgindo desse papo, né? Eu tenho certeza que do mesmo jeito que me enriquece as pessoas também que estão assistindo. Fábio, como ensinar uma criança a diferenciar lazer saudável de fuga improdutiva? Boa. Isso também é uma boa pergunta, né? Eu, em relação ao celular, né? Vou voltar nesse ponto. Como eu falei, eu não sou radical, né? Então, assim, a gente não deve assim, porque a Unesco fala que só pode usar o celular e tal, ou assim. Eu acho que a gente não deve ser radical. Eu entendo que pior que o celular são as redes sociais, aí a gente tem que ter mais cuidado, sim, né, pelas questões de autoestima, né, e tratar aquilo, né, tratar aqueles conteúdos todos, né. Mas o celular em si, eu acho que tem que ter o uso, sim, de forma equilibrada. Assim, a partir dos 10 anos, acho que sim. Forma equilibrada é o quê? Sendo prático. Determinado tempo, né. Então, assim, eu particularmente gosto. Depois de determinado horário, não pode mais mexer no celular, tá? Então, criança não é executivo de empresa. Ninguém vai te mandar uma mensagem dizendo, não. Poxa, pegou fogo no... Pegou fogo no estoque. Isso não vai acontecer. Não. Né? Então, assim, cara, criança depois de determinado horário não mexe mais. Mas em determinada janela, eu não acho problema. Acho que, assim, é uma realidade no mundo e, como eu falei assim, a gente tem que contextualizar a criança dentro do mundo. Tá? Então, chegou em casa, acordou, primeira coisa é sempre o quê? A responsabilidade. Então, é importante a gente ensinar as crianças que a primeira coisa é sempre o quê? O seu dever, depois os seus direitos. Né? Então, a primeira coisa, vão fazer as atividades que tiver que fazer. Não tem. Sempre tem. Tem que ter. A escola não passa atividade para casa. É um grande erro, né? Assim, a gente tem que ter atividades diariamente. Né? Então, imagina que a criança, adolescente, enfim, vai de manhã para a escola, chega à tarde, não tem nada para fazer. Sempre tem uma atividade para fazer, né? E em escala, não vai botar uma criança de 8 anos estudando 4 horas além da escola. É exagerado, mas meia hora, 1 hora. Chegar no ensino médio, próximo do Enem, alcançar as 4 horas. Você já vai construindo isso ao longo do tempo. Sim. Então, assim, sim, sou a favor de a responsabilidade, de criar a responsabilidade. Então, tem que ter o dever de casa. Fez o dever de casa, pode brincar com o que quiser. Né? Eu digo com o que quiser, no sentido de, poxa, videogame pode todo dia? Penso que não. Celular pode o tempo todo? Penso que não. Né? Mas meia hora, 1 hora no celular, acho que é equilibrado. E fora isso, vai brincar com os amigos, no play, na rua, não tem, porque por qualquer motivo não tem. Tudo bem, então livros, televisão, conteúdos valiosos, né? Então acho que
acho que é por aí, né? Então, é assim que eu vejo essa organização, né? Então, como é que a gente ensina para a criança, né, essa questão? Primeiro, as atividades da responsabilidade, depois o lazer. Acho que às vezes também os pais se metem muito no lazer do filho. Eu ia perguntar isso. Se mete muito no lazer do filho, muito proibitivo em relação a isso. Então, tem que ter um espaço para ele procurar se localizar, né? Se determinado tema não está no ponto, não é o momento da criança ou do adolescente acessar aquele conteúdo, não vai fazer sentido para ela, não vai fazer significado para ela. Agora, se começa a fazer sentido, significado algum conteúdo que encontra na internet, é o momento da gente falar sobre isso e não ficar, né, simplesmente cerceando, simplesmente limitando. Não tem como você conter a força da vida. Sim. Né? Então você tem que falar sobre isso, conversar com seu filho sobre isso. Quando você falou do videogame, eu lembrei de uma frase que eu escutei há um tempo atrás. Nem toda atividade gera crescimento, né? E aí você falou sobre, precisa do videogame todo dia? Acho que não, por aí. Então, eu acho que... Lá em casa só final de semana. Olha aí. Videogame, só final de semana. Celular, determinada quantidade de minuto, de hora. Porque você... Eu posso estar errada, mas eu entendo que você vê a atividade que gera crescimento e a atividade que não gera crescimento. Então, a atividade que não gera crescimento, vamos reduzir um pouquinho. Não que pensar em distração seja errado em determinados momentos, mas tem momento para tudo, né? Então, eu acho que o que fica para mim dessa tua resposta, nesse teu ensinamento, é exatamente estruturar, né? O que gera atividade no final daquilo, né? Se gera conhecimento, ok, bacana, mas existem formas, né, de ter conhecimento. Eu acho que posso estar errada, me corrija se eu estiver errado, o streaming talvez entre aí também, né? Como você falou. Eu lembro de você falar que você assiste série com seus filhos. Sim. Né? É uma forma também, é um lazer, né? Também enriquecedor. Sim, né? Eu acho. Bacana isso, bacana, eu gosto. A organização do ambiente físico, Fábio, ela precisa existir, né? Sim. Qual a relação entre o ambiente e o desempenho funcional mesmo na criança, cognitivo, né, no dia a dia? Uma coisa que pais e mães também têm que entender é que, assim, quando a gente fala de educação, muitas vezes a gente fala de um processo massificador. O que eu quero dizer com massificador? Vou dar um exemplo envolvendo saúde. Você vai no médico, o médico fala assim, poxa, você tem que ter uma glicemia até 100. Sim. Se você tiver uma glicemia com mais de 100, você diz que eu sou diabético, então, enfim. Se você tem uma glicemia acima de 100, você, corre risco mais à frente, né, Sim. de infartar, AVC, enfim. Essa é uma questão que, estatística, né? Então, assim, né, estatisticamente, quem tem uma glicemia acima de 100 corre mais riscos. Né? Quando a gente fala em educação, muitas vezes a gente considera da mesma forma. Né? Então, assim, crianças, pessoas organizadas tendem a ter mais sucesso. Então, a gente tem que ensinar o quê? A ser organizado. É simples assim. Né? Sim. Você pode ter uma pessoa com glicemia de 250, 300, e ele nunca infartou, nunca vai infartar, nunca vai morrer. É uma exceção. Né? E pais e mães gostam de trabalhar muito com seus filhos com exceção. Com exceção, eu ia falar isso. Como se fossem gêniozinhos, né? Sim. Não são, né? Então, assim, em regra, não são. Então, não olhe para o seu filho, sua filha como se fosse especial. Meu alecrim dourado. Inclusive um comportamento péssimo em termos de educacional, como educador, é você dizer para o seu filho, sua filha, que ele é especial, né? Se ele é especial, pode deixar o quarto bagunçado porque ele é especial. Então, enfim, em algum momento vai vir uma fada madrinha, vai jogar um pozinho e vai ter sucesso, vai dar tudo certo na vida dele. Isso provavelmente não vai acontecer. Então, o que a gente tem que ensinar? O quê? Cara, comportamento, padrão, disciplina. E a organização pessoal é uma delas. Sim. Organizar fisicamente é um excelente exercício. Então, organizar o seu quarto, você vai lá, organiza. Né? Posso organizar do meu jeito? Pode, mas eu vou fiscalizar. E como é que essa fiscalização tem que acontecer? Tem que acontecer. Como? Com equilíbrio, sabendo, dando um espaço para ela. Você quer botar isso aqui? Tudo bem, não vou me implicar. Né? Mas, você como adulto tem que ter um padrão de organização de falar assim, cara, isso aqui está minimamente organizado. Ok, vamos lá. Roupa suja, é em determinado lugar. Roupa limpa, desse jeito. Brinquedo, assim, assado. Material da escola. Você não precisa ser militar, né?
Não precisa, né, verificar se a cama está esticada e tal, mas tem que arrumar a cama. Sim. Tem que arrumar a cama todos os dias, né? Então, acho que isso disciplina, né? Isso mostra senso de coletividade, né? Então, isso tudo ajuda. Espera-se que o adulto seja, né, minimamente organizado para dar conta Para ensinar um padrão. Não sou, mas vai estudar. Então, vai estudar o que é ser organizado pessoalmente para poder ensinar seu filho e sua filha, né? Essas licenças que a gente cria, né? Mas eu sou pessoa destemperada. Então, vou ser destemperado com meu filho, vou dizer que isso é normal. As pessoas destemperadas tendem a ter sucesso, tipo, não é uma coisa pra gente se orgulhar. Se não é para se orgulhar, a gente tem que procurar melhorar até em prol dos nossos filhos. Aproveitando a sua deixa, pegue uma caneta e papel, que chegou a hora da dica. Muito bom. Fábio, eu queria saber de você, se o responsável que está assistindo a gente, tendo essa dinâmica ou não, né, quiser aplicar os princípios que a gente conversou aqui hoje, né, sobre gestão de tempo, organização pessoal. Quais as 3 dicas principais ou os pilares que você acha que esse adulto deve seguir, deve começar a praticar? Legal, boa pergunta. Vamos lá. 3 princípios. O primeiro que eu vou colocar aqui é a questão do exemplo. Boa. Então, assim, a gente sempre fala, né? Exemplo é a única forma que a gente tem de educar. Então, nós como pais e mães temos que ter uma organização pessoal a ponto de ser um exemplo para os nossos filhos, tá? Isso significa que, se tem um horário de saída, vamos procurar respeitar esse horário, né? Se eu tenho determinada atividade, vamos respeitar determinada atividade, né? Poxa, hoje não tem almoço porque eu esqueci de ir no supermercado por uma questão de falta de organização pessoal. Isso tudo vai criando exemplos ruins, né? Então, assim, os nossos filhos vão achar que isso é normal. É normal um dia não ter almoço, não ter janta, a gente pedir McDonald's qualquer dia porque esqueci de fazer compras, esqueci de fazer a janta e tal. Então, assim, passar equilíbrio, consistência na agenda, né? Uma agenda equilibrada de atividades, né? Executar as coisas no prazo, as tarefas no prazo, isso tudo é importante para que as crianças espelhem. Esse é um ponto, tá? O segundo ponto que a gente falou aqui é exatamente a gente conseguir durante todo o tempo, né? Ou seja, todas as semanas, né? Realizar aquilo que é importante e não sofrer a ditadura da urgência. Então esse é um ponto importante. E o que é importante para a criança? Importante para a criança é a atividade física. O que é importante para a criança? A atividade de casa. O que é importante para a criança? Brincar, né? Então, às vezes, a criança fica presa no celular e esquece de uma outra brincadeira. Chega de noite, tem essa sensação de que não fez nada de produtivo no dia. Por que eu fiz de legal no dia? Não fiz nada. Porque ficou preso, né, em urgências e atividades de distração, né? Acho que esse é um ponto, né? E o último, né, que eu vou citar aqui, eu vou dar... Tem tanta coisa legal para falar, estou tentando ver aqui o que talvez seja mais relevante. Vou falar sobre a organização em casa, né, que a gente mencionou aqui também, né? Então, assim, né, o quarto da criança é um microambiente dela, né? Então, ali é que ela vai, né, exercitar a organização. É possível estudar a organização? Tem teorias sobre a organização? Tem. Mas, nada como na prática, né? Então, assim, poxa, eu gosto de viver num lugar zoneado? Não. Então, o quarto também não pode ser zoneado. Tem que ser, né, organizado. E essa organização, ela tem que ser familiar. Significa que seu filho e sua filha têm que ter tarefas em casa para que o quarto dele seja espelhado na casa e a casa tenha uma organização que todo mundo consiga viver em harmonia e ele ou ela tem que ser ativo nesse processo, né? Vai lavar uma louça, vai botar uma mesa para jantar, vai regar as plantas, vai cuidar do pet, enfim. Então, quanto mais atividades, né, importantes para a família, que você consiga passar essa responsabilidade para eles, melhor. Poxa, Fábio, bacana. Muito obrigada, viu? Foram 3 pontos aí, eu acho que fundamentais,
né? Pra gente seguir. E agora tá com você, né? A bola agora tá com você. Vamos praticar, vamos aprender e vamos falar mais, né, sobre esses temas. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Fábio. Mais uma vez, um aprendizado bem bacana. E esse episódio ele acontece também no Spotify, no Deezer, além do YouTube. Então ativa o sininho, segue as nossas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.